O texto base de hoje é Lucas, capítulo 11, do versículo 37 ao 54. Jesus censura os fariseus e os escribas. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: Agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior não fez também o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais o hortelã e a arruda, e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas, e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas, e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como os sepulcros que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, lhes disse-lhe: Mestre, quando dizes isto, também nos afrontas a nós. E ele lhe disse: Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmo nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso, diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos que lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que dessa geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. Desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido dessa geração. Ai de vós, doutores da lei, que tiras a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e impedistes os que entravam. E dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Amém? Então nós vemos aqui hoje sobre a censura de Jesus dos escribas e dos fariseus. Então nós vemos que aqui no início do texto, Jesus estava falando ainda, e um dos fariseus convida Jesus para ir jantar na sua casa. Então Jesus senta à mesa e ele não se limpa, não se lava antes de sentar à mesa. E o costume deles era se lavar, se limpar antes de sentar à mesa, e limpar muito bem as coisas antes deles usarem. Era um costume deles. Então nós vemos aqui que Jesus diz que eles se preocupam tanto de limpar os copos, limpar os pratos no exterior, mas esquece de limpar o interior deles. Então o que nós aprendemos com Jesus? Qual é a primeira lição que nós aprendemos com Jesus nesse texto? Que para Deus é mais importante o nosso interior do que o nosso exterior. Nós devemos sim se preocupar e limpar o nosso exterior, mas para Deus, Deus não olha a nossa aparência física, Deus olha o nosso interior, o nosso coração. Porque lá no nosso coração está guardado tudo que está no nosso sentimento, tudo que a gente sente está guardado no nosso coração. Então Deus, ele olha o nosso interior. Então aqui nós aprendemos com Jesus que ele fala que ele se preocupa mais com a aparência, mas não se preocupa com o interior, porque eles vivem de maneira errada. Eles falam o que é certo, mas eles vivem de maneira errada. Então a lição que Jesus quer nos passar
é que nós temos que falar aquilo que nós vivemos. Não adianta a gente falar o que é certo e viver de forma errada. A gente tem que buscar a praticar, a viver tudo que a gente aprende com Jesus. Não adianta a gente só falar o que é certo, mas viver de forma errada. Então, isso nós estamos cuidando do nosso exterior e não estamos cuidando do interior. Porque os fariseus, eles falavam o que era certo, mas no convívio, a vida deles era totalmente errada, porque eles não viviam honestamente, não viviam segundo o que Deus ensina. Então aqui que Jesus deixa bem claro nesse texto, é que eles se preocupavam muito com o exterior, mas não cuidavam do interior. Eles se preocupavam de dizimar da oferta, de sentar nos melhores lugares na sinagoga, de ser elogiado nas praças. Então nós vemos que tudo o exterior, ele gostava de ser elogiado, mas ele não se preocupava como estava o interior deles. Então, o que Jesus nos passa sobre isso? Que a gente sim, ele deve cuidar do nosso exterior, mas o mais importante para Deus é o nosso interior. Que Deus, ele sonda nosso interior, ele sabe o que está no mais íntimo do nosso coração. Então, para Deus, o mais importante é o que a gente guarda no nosso coração. Tudo que está no nosso coração, que sai da nossa boca, é tudo aquilo que está no nosso coração. Se o nosso coração está cheio de sujeira, cheio de amargura, o que vai sair na nossa boca é amargura. Se o nosso coração está bom, cheio de amor, o que vai sair da nossa boca vai ser amor, vai ser coisas boas. Então, a gente tem que cuidar de limpar o nosso interior. E nós vemos aqui que Jesus, ele censura os fariseus e os escribas porque eles só cuidavam, eles gostavam de ser elogiados, eles gostavam de fazer as coisas para aparecer, eles dizimavam e ofertavam para aparecer. Não era porque eles tinham um compromisso com Deus, de fazer as coisas por amor a Deus, não era por amor, mas era só para se mostrar que eles eram melhor do que os outros. Então era só a aparência. E Deus, ele não quer saber da nossa aparência, ele quer saber do nosso coração, do nosso interior como está. Se nós verdadeiramente queremos fazer o que é certo, desejamos fazer o que é certo, porque ele conhece nós mesmos melhor do que nós. Ele sabe tudo que está no mais íntimo do nosso coração. E continuando no texto, nós vemos então que ele chamou eles de hipócritas, porque eles eram hipócritas, porque eles não viviam o que eles falavam que é certo, mas eles viviam de maneira totalmente errada. Então ele chamava de hipócritas. E nós vemos que lá também tinha os doutores da lei, e daí os doutores da lei falaram que do jeito que ele estava falando, ele estava atingindo eles também. Então ele começa a falar sobre os doutores da lei, que eles davam carga muito pesada. Nós vemos isso no versículo 46. E ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, mas eles mesmos colocavam nem o dedo nas cargas. Então, que eles abusavam das pessoas que trabalhavam para eles. Então, eles não eram pessoas honestas, eles eram do mesmo jeito dos fariseus, dos escribas, eles não eram pessoas justas, eram pessoas desonestas. E continuando o texto, Jesus diz que todos eles edificaram o sepulcro que foram matados todos os profetas, que os pais deles mataram os profetas e eles edificaram os sepulcros, que os profetas, todos os profetas que vieram foram mortos. E não foram mortos por outros povos que não eram povos de Deus. Eles foram mortos por aqueles que diziam acreditar em Deus, por aqueles que diziam guardar os mandamentos de Deus. Então, continuando, Jesus diz que todo o sangue daqueles profetas iam recair sobre eles, porque eles estavam no mesmo caminho dos pais deles, que foi a toda aquela geração que veio anterior, que matou os profetas. Eles estavam no mesmo caminho errado, porque eles conheciam as escrituras, mas eles não buscavam viver de acordo. Porque não adianta a gente saber o que é certo, não adianta a gente conhecer as escrituras se a gente não pratica. De nada adianta se eu ter conhecimento se eu não pratico. Eu tenho que conhecer e tenho que praticar. Então é isso que eu aprendo com Jesus. Continuando no versículo 50, que diz: para que dessa geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. Então, sobre aquela geração, porque eles continuavam no mesmo caminho do erro. Então, o que eu aprendo? Qual é a lição que eu aprendo? Que não importa se os meus pais, se os meus avós fizeram algo que não era certo. Se eu conheço a verdade, eu tenho que mudar a minha vida e ir para o caminho certo.
Eu não posso saber que se eu fui criado de maneira errada, se aconteceu algo de errado na minha infância, eu querer continuar no erro. Se os meus pais me ensinaram algo que não era bom, eu não posso querer continuar nesse erro. Eu tenho que, assim que eu abri o meu olho, que eu conheci a verdade, eu tenho que mudar de vida. Por isso que Jesus diz que a gente tem que nascer de novo. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente conhece Jesus, a gente se entrega para Jesus, a gente tem que deixar o velho eu e nascer de novo, ser uma nova pessoa. Então, por isso, eu não posso ser guiada por tudo aquilo que os meus pais e avós me ensinaram. Se eu conheci a verdade, eu tenho que ser guiada por quem? Por aquele que morreu na cruz no meu lugar, por aquele que ensina com sabedoria, que sabe de todas as coisas, por aquele que é o caminho, é a verdade e a vida. Então, não importa o que eu aprendi, importa que Jesus ensina. Porque muitas vezes os meus pais, os meus avós ensinaram algo que era errado, não era por maldade, mas era por falta de conhecimento. E se eu conhecia a verdade, eu tenho que ser guiada pela verdade, que é Jesus. Eu não posso continuar no erro. A gente sempre tem que ter um coração ensinável, um coração que queira aprender algo novo. E se a gente aprender algo novo, não ter aquele coração duro, orgulhoso, para não querer mudar. Se o que eu estou fazendo não é certo, eu tenho sim que mudar para fazer o que é certo. Mas para isso eu tenho que deixar todo o orgulho, toda a dureza de coração de lado, ter humildade para saber que se eu estou errada, para eu mudar e fazer o que é certo. Jesus, ele é a verdade, e se ele ensina, eu tenho que fazer de acordo com o que ele ensina, não do que religiões vão me impor, não de que pessoas vão me impor. O caminho é Jesus, e se ele está ensinando, eu tenho que viver de acordo com o que ele ensina, não que alguém quer impor sobre a minha vida para eu viver, mas sobre o ensinamento de Jesus. Continuando o texto, nós vemos no versículo 51, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido dessa geração. Então nós vemos aqui que por que isso? Porque eles continuavam no erro, e os escribas, os fariseus, eles conheciam os ensinamentos de Deus, eles conheciam a palavra de Deus. Os doutores eram pessoas cultas, eram pessoas que sabiam sobre os mandamentos de Deus, mas só que eles viviam totalmente errado. Então, por eles terem matado todos os profetas que Deus mandou eles terem matado, ao invés de eles aceitar e mudar de vida, eles mataram os profetas para encobrir a maldade do coração deles, para encobrir a sujeira do coração deles, matavam os profetas. E todos foram mortos. Então Jesus está dizendo que todo o sangue vai recair sobre eles também, porque eles continuam no mesmo caminho errante e não se voltam, não se arrependem para Deus. Por que eles não se arrependem e não se voltam para Deus? Por causa da dureza de coração e por causa do orgulho. A gente só vai admitir que a gente está errado e se voltar para fazer o que é certo quando a gente tem humildade no coração, quando a gente deixa o orgulho de lado, deixa a arrogância de lado, para a gente buscar viver o que Jesus ensina para as nossas vidas. Então, continuando no texto, nós vemos que eles começaram a fazer um monte de perguntas, no versículo 53, e dizendo-lhes isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente para fazer um monte de perguntas, para tentar pegar Jesus numa cilada. No versículo 54, armando-lhe cilada, a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Então, eles começaram a tentar apertar Jesus, como se Jesus não soubesse tudo o que eles estavam pensando. Jesus, ele está à nossa frente, porque se eu estou pensando algo, Jesus já sabe o que eu estou pensando. Então, eles tentando armar cilada para Jesus cair numa cilada, e eles conseguiam usar isso como prova contra Jesus. Mas Jesus está à nossa frente. Você não saber que Jesus sempre está à nossa frente. E ele sabe tudo que está no interior do nosso coração. E ele sabe tudo que está na nossa mente. Então, por isso, não adianta eu tentar enganar Deus. Não adianta eu tentar fazer de conta que eu sou uma pessoa correta, uma pessoa certa, mas o meu coração está cheio de sujeiras, cheio de imundícias. Eu tenho que ser reta com aquilo que eu penso. Então, eles tentando armar a cilada, mas eles não vão conseguir, porque Jesus sabia que eles estavam tentando armar uma cilada para ele. Então, eu aprendo que outra lição que eu aprendo, que eu tenho que buscar viver de acordo com o que eu aprendo com Jesus, com os ensinamentos de Jesus. Não adianta eu querer falar uma coisa e viver totalmente ao contrário daquilo que eu falo. Nós aprendemos com Jesus que o mais importante para Deus é o nosso interior, que nós temos que cuidar de limpar o nosso coração, limpar o nosso interior,
por fora sim é importante, mas Deus ele olha o nosso interior, lá onde que ninguém pode ver, lá onde que só nós sabemos. Então Deus ele olha lá para ver se verdadeiramente nós estamos firmes na palavra de Deus e buscando ter uma vida de obediência a Deus. É claro que como humano a gente tende a falhar, a gente nunca vai ser perfeito, a gente vai falhar, mas o pecado na nossa vida ele não pode ser uma prática, o pecado na nossa vida tem que ser um acidente, algo que a gente não planejou e aconteceu como um acidente. Tudo que vira prática, vira rotina, o pecado na nossa vida, a gente já está se afastando da presença de Deus. Então a gente quando começa a viver na prática do pecado, quanto mais a gente vive na prática do pecado, mais longe de Deus a gente fica. Então, o pecado na minha vida tem que ser um acidente, algo que eu não planejei e aconteceu ali sem eu querer, porque a gente vai acabar deslizando, porque nós somos humanos e somos falhos. E por isso que a gente precisa estar perto de Deus, porque o Espírito Santo mostra toda vez que a gente vai cair numa cilada, que eles vêm estar iluminando a nossa mente para que a gente não caia na cilada. E quando a gente busca ter uma vida de obediência a Deus, vivendo de acordo com o que Jesus ensina, Jesus ele está à nossa frente, então a gente quando a gente está perto de Jesus, a gente vai estar à frente desse lado do inimigo, toda armadilha do mal, a gente vai estar à frente, porque o nosso guia é Jesus, e ele sabe de todas as coisas, ele sabe dos pensamentos dos maus, se o mal está querendo armar cilada para a nossa vida, Jesus ele sabe, ele nos orienta, ele vai nos guiar pelo melhor caminho, porque ele é a luz desse mundo, e se eu estou ligada à luz desse mundo, o meu caminho está iluminado. Por isso a importância de eu me aproximar de Jesus. Mas para eu me aproximar de Jesus, se eu estava numa vida errante, eu tenho que me arrepender, pedir perdão a Deus, me reconciliar com Deus e se aproximar de Jesus, para que eu nasça de novo e seja uma nova pessoa em Jesus, tendo a minha vida transformada. Então eu tenho que passar por esse processo, morrer para a velha criatura e nascer de novo como filho de Deus. Porque a partir do momento que a gente recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas, nós ganhamos o título de filhos de Deus. É o próprio Jesus que diz, nós somos chamados de filhos de Deus, quando a gente morre para a vida errada e busca ter uma vida em obediência a Deus. Então não são todas as pessoas que são filhos de Deus, todas as pessoas são criaturas de Deus, mas quando eu morro para a vida errada e nasço para uma vida com Cristo, buscando a deixar as ocasiões de pecado e ter uma vida de santidade, buscando a fazer o que é certo, então eu sou chamado de filho de Deus. Mas para isso eu preciso estar sempre ligado na videira verdadeira que é Jesus, estar sempre perto de Jesus, porque o quanto mais longe eu estiver de Jesus, eu não vou ter esse discernimento do que é certo e o que é errado. Eu vou pecar sem saber o que eu estou fazendo que é errado. Então, quanto mais perto da luz a gente está, mais a gente vai ver as coisas erradas. Quanto mais longe de Jesus eu estiver, menos eu vou ver o que é errado. Porque é a presença de Jesus que aponta o que é certo e o que é errado para a minha vida. Então, se eu estou perto, eu consigo enxergar o que é certo e o que é errado. E se eu estou distante, eu não consigo discernir o que é certo e o que é errado. Então, por isso que é importante caminhar com Jesus, estar perto, estar ligado, ter compromisso com Jesus, ter um relacionamento com Jesus, reservar um tempo do dia para a gente falar com Deus todos os dias, conversar com Deus, que a gente vai estar perto. Então, Jesus ele vai estar nos alertando de toda cilada, para que a gente esteja guardado debaixo da sua autoridade. Então nós vamos ficando por aqui, feche seus olhos neste momento. Senhor Jesus, abençoe o coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, toque no mais íntimo, Senhor. O Senhor esteja revelando toda a verdade, iluminando os seus caminhos, que eles possam viver de acordo com a tua vontade. Que todos parem de se preocupar só com o exterior, mas se preocupem em limpar o interior, que é o mais importante, que é onde o Senhor sonda, que é onde o Senhor vê tudo que está guardado, que ninguém pode ver, só o Senhor pode ver. Toca, Senhor, no íntimo, Senhor, e que todas as vidas que estão caminhando por caminhos tortuosos, que eles possam se voltar para Ti, que eles possam ter vida novas em Ti, Pai amado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.